Olá pessoal, cá estamos nós, guerreiros e guerreiras, atrás do que é nosso sempre, buscar o que é bom, buscar o que é de melhor para você. Lembre-se, você é responsável pelas suas metas, só você e mais ninguém. Você tem que fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, nada vai acontecer na sua vida, a não ser que você propulsione isso para frente. Fique de olho ligado nas suas metas sempre. Bom galera, o negócio é o seguinte, como vocês sabem, a gente está falando aí sobre coisas novas, mas sempre falando da referência da época de 500 mil anos atrás, do homem neandertal, da evolução, de como o nosso corpo chegou a ser o que ele é hoje, do formato que ele tem hoje, por que ele é dessa forma, para que a gente possa em algum ponto linkar os dois e você possa ter uma ideia certa, definida do porquê o nosso corpo é do jeito que ele é. Se você olhar em 2019, você não vai encontrar a resposta para essa pergunta. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: 99% de vocês já sacou a jogada. Mas tem alguns de vocês que ainda vêm aqui falando que o vídeo às vezes é longo, papapá. Faça o jeito para mim. Se você veio aqui atrás de informação que você encontra por aí em qualquer lugar, você está no canal errado. Minha sugestão: vai para outro lugar. Você não vai absorver nada que está aqui. Para os 99% que estão aqui, vocês estão sendo incríveis. Vou falar para vocês, os comentários que vocês estão fazendo me surpreenderam. Mostraram um nível de inteligência e conhecimento fantásticos. Pois é. Para mim, é extremamente importante que a mensagem que é passada, a mensagem que constantemente agora eu tenho batido nela, de novo, é uma mensagem muito definida, mas em cima de uma realidade que às vezes as pessoas assustam. Uma realidade que às vezes as pessoas não querem entender que existe. Pois é, mas essa realidade existe. Essa realidade não só existe, como nós temos que aprender sobre ela, ou você vai ficar para trás. Quando a gente fala de hacking, e isso é uma coisa que eu tenho falado muito com vocês ultimamente, nós falamos de hacking, biohacking, é a nossa melhora corpórea, mental, dentro do esquema de 2019, que é non-stop, direto, atrás do que é nosso, ou você fica para trás. A gente tem que falar também de como o nosso corpo é hoje, como um resultado da evolução daquela época. E 500 anos atrás é uma época boa para a gente conversar, sabe por quê? A gente fala do Neandertal, a gente fala, né, do Homo erectus, a galera que estava disponível na época. Uma coisa importante você manter em mente é o seguinte: não existia só a nossa linhagem desenvolvendo-se naquela época. Existiam vários outros tipos de humanoides, ok? Todos saíram de um lugar ou de outro, todos desceram mais ou menos resolveram descer das árvores para o chão, se tornarem bípedes constantemente dali para frente. E quando a gente fala decidiram, é a inteligência evolutiva, obviamente, que estava atrás dessas espécies que resolveram tomar esses passos adicionais. Homo sapiens eventualmente se tornou uma linha, a nossa linha, hoje, e cá estamos nós. O rei da cocada. Agora, quando você define como o nosso corpo é hoje e como você vai agir com ele, e por isso que eu disse para vocês no meu último vídeo, é muito importante que você comece a colocar de lado aqueles conceitos que, na minha opinião, são desatualizados, mesmo que eles sejam os últimos estudos que saíram. A nossa evolução, ela foi conduzida de uma forma pela espécie, ou seja, a nossa espécie evolutiva do Homo sapiens, ela se conduziu num formato onde nós nos tornássemos o topo da cadeia alimentar, o predador, não predador, mandando em tudo. E a gente manda em tudo hoje. O que acontece? Dentro dessa evolução, chegando em 2019, e você vai falar, mas o que isso tem a ver com uma pílula de energia? Vou explicar. É importante que você entenda o contexto atrás da mensagem que está sendo passada agora, porque não é só um vídeo, é uma mensagem, nos últimos 10, 12 vídeos até aqui, é uma mensagem que tem se propagado de um vídeo ao outro. Eu tenho preparado vocês para que vocês possam entender do que eu estou falando. Em 2019, nós temos batalhas, além de se manter em forma, que obviamente fazer toda aquela movimentação física que a gente fazia 500 anos atrás, caçando, protegendo, defendendo, não existe mais.
Então a gente tem que movimentar o corpo de algum outro jeito. Mas, o que acontece? Hoje, em 2019, além disso, nós temos que batalhar uma série de realidades constantes, como manter emprego, ir para frente, profissão, estudo, aqueles que escolhem ter casa e família, etc, etc. A maioria das propostas que são feitas hoje pelas próprias pessoas com relação à meta deles, acaba sendo propostas falhas. Por quê? Porque eles não conseguem alcançá-las de uma forma ou de outra, simplesmente porque a realidade deles e a mentalidade deles não batem uma com a outra, eles não conseguem chegar lá. Mas eu vou passar o ponto de que vocês aqui são seres humanos, homo sapiens, mais desenvolvidos. Ou seja, vocês têm a capacidade de entender uma mensagem muito mais completa e complexa da realidade de hoje. O que acontece é o seguinte: no momento que você se dispõe a usar da sua energia para alcançar as suas metas e, ao mesmo tempo, sobreviver, porque obviamente você tem que comer, se alimentar, colocar roupa na mesa, etc, etc. Você se coloca numa posição altamente taxativa com relação ao que você tem que fazer as suas metas. Nós, como um corpo biológico, somos limitados com energia. Portanto, a procura constante de pílulas mágicas para dar energia, pré-treinos, etc, etc. O que acontece? Vou separar aqui então um contexto que é muito importante que você entenda. De forma alguma eu estou criticando nenhum tipo de controle do governo, nada disso. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente explicando para você como as coisas são. Muitas coisas são passadas como problemáticas para a população e imediatamente qualificadas como remédio que precisa disso ou daquilo para você conseguir. São qualificadas dentro daquilo porque existe um body, existe um corpo de leis, não é? Que são seguidos pela medicina, etc, etc. Já vindo até dos Estados Unidos, isso porque a maioria dos órgãos médicos se espelha no FDA americano, ou de controle de saúde. Ele já vem com não é? Isso aqui é assim, isso aqui é assado por causa disso, papapá. A importância que o governo dá para esse tipo de coisa é a importância do governo ele dá para as coisas oficiais, ou seja, é oficial assim, então é isso assim, isso aqui é bom para aquilo, os estudos dizem aquilo, beleza. Isso aí é perfeito, não tem nada errado com isso. Acontece que quando você limita isso a só aquilo, você começa a ter uma situação onde o cidadão normal começa a ficar sem acesso a coisas que ele poderia ter acesso para outros fins que ele precisa muito e acaba não tendo, porque aquele remédio, aquela pílula, aquilo lá, remédio aspas, foi colocado numa posição onde ele é controlado ou não, etc, etc. A minha posição sempre foi, e tendo passado 35 anos nos Estados Unidos, sendo mais americano do que brasileiro, meus filhos são todos americanos, constantemente ligado nos dois países, é a seguinte: nós temos como um ser humano, ou como seres humanos, o direito de fazer o que a gente quer com a gente. Se alguém diz, ou alguma entidade governamental diz que você não pode ter acesso a alguma coisa, por X, Y, Z razões, eu sou o primeiro a discordar. Mas eu venho de uma linha altamente liberal, ok? Comigo existe um movimento muito grande hoje, inclusive no Silicon Valley, nos Estados Unidos, que concorda com o meu pensamento. Ou eu concordo com eles, óbvio que eles são muito acima do meu nível. Então, a linha de pensamento existe, né, em todos os âmbitos. Por que eu estou falando tudo isso? Tenha calma, você vai entender. Às vezes eu vou passar para vocês alguma coisa que é classificada como uma pílula que precisa de uma prescrição médica para isso, por A, X ou Z. Aí vem o seguinte, você vai falar o seguinte, mas espera aí, no mundo natural, de suplementação, papapá, não existe nada que vai me dar a energia que eu preciso consistentemente e a um custo razoável para que eu possa aumentar o meu nível de energia e ter a habilidade de dar com todas as coisas que eu preciso hoje em dia. Em 2019 é barra, vocês sabem disso? A resposta para você é a seguinte: a indústria americana de suplementação é a mais forte do mundo. E todos os anos, marque minhas palavras, todos os anos a indústria de suplementação de alguma forma é processada pela FDA, tentando lançar no mercado
algum tipo de produto que não é um suplemento, mas é um suplemento de acordo com o que eles veem, ok? Para dar mais energia e ser melhor para você do que o que é disponível hoje. O problema é que o governo não quer que isso aconteça. Por razões X, não vamos falar de planeta, não vamos ficar paranoico, não é isso. Ele não quer que isso aconteça porque ele quer que siga um caminho para chegar naquele ponto, para poder fazer isso e para poder qualificar como remédio. Fazer. Eles têm todo um parâmetro. Não é que eles estão querendo ferrar você, não. Eles têm um método deles de seguir as coisas, tem que respeitar. O que acontece é o seguinte: você acaba ficando de fora do acesso de coisas que seriam muito mais baratas, muito mais qualificadas e muito melhores para você do que você ter que comprar suplementos caríssimos ou coisas que funcionam mais ou menos ou que não são realmente aquela potência que você precisa. O caso em pauta, vou falar para vocês, um produto hoje, e antes que eu fale isso, vou dizer uma coisa para vocês. Estatisticamente, ok? 90% da galera fazendo medicina, segundo, terceiro e quarto ano, de alguma forma está com as mãos na massa, ou desse produto, ou desse de outro produto, ou dos dois, ou de vários. Por quê? Porque o pique deles para poder passar em medicina é muito puxado. Acontece, com respeito ao estudo, que o nosso pique aqui fora também é muito puxado. E a nossa vida real também é difícil. E a gente também precisa de ajuda. Então, não é uma coisa que não está sendo usada por todo mundo e ninguém fala nada. Não, pelo contrário. Está sendo usada por todo mundo e ninguém fala nada, mas está sendo usado por todo mundo. Uma outra coisa, quando você olha isso, não encare como um remédio, encare como uma opção. Obviamente você tem que se informar. Informação é muito importante, conhecimento é knowledge. Knowledge is power, ok? Então vamos lá. De que produto que o Rich está falando? Vamos lá. Muito simples, muito conhecido, usado para um tipo de doença. Mas não tem que ter essa doença para ter isso? Não. Ritalina. Ritalina é um produto, é um comprimido, com 10 miligramas. E se eu disser para você que 400 miligramas de cafeína com 10 miligramas de Ritalina faz um resultado absolutamente incrível em pessoas que estão em nível baixo de energia, você vai falar o quê? Pois é. Agora, se você tem acesso a um médico que vai prescrever Ritalina para você, que provavelmente não vai ser o caso, porque você provavelmente não tem a doença da Ritalina, e ele provavelmente não vai colocar o pescoço dele na linha para passar isso para você. Mas se você tivesse utopicamente, você pagaria provavelmente 60 a 50 reais na caixa de 30 de Ritalina. Ritalina é alguma coisa que pode viciar você? Com certeza. Mas aí vem a jogada. Todos os dias você tem que levantar e fazer o que você tem que fazer. Todos os dias você tem que ir atrás do que é seu. Todos os dias você precisa buscar as suas metas, ou você fica na rua com fome, sem emprego, etc, etc. Então a questão é a seguinte: Ritalina pode viciar? Pode. Mas outras coisas que estão disponíveis no mercado, como o excesso de cafeína, também pode viciar. E são liberados. Por quê? Porque um é classificado de um jeito e o outro é de outro. Dentro desse processo de classificação, quem acaba pagando o pato é você. E como eu estou falando de hacking, e eu tenho falado de peptídeos até agora, e mais na frente um pouco eu vou falar de peptídeos disponíveis que fazem a mesma coisa, bem perto do que Ritalina faz. Mas, ainda não. Vamos falar de Ritalina, porque Ritalina é disponível hoje no mercado para você. Eu estou recomendando que você tome Ritalina? De forma alguma. Eu estou dizendo que você precisa de Ritalina? De forma alguma. Eu estou dizendo que você precisa ver o seu médico e conversar com ele sobre isso. No entanto, você precisa saber dessa possibilidade e por que essa possibilidade está tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É correto o governo fazer essa proteção? Em certo sentido, sim. Por quê? Porque você não pode ter um caos por aí. Por outro lado, você, na sua meta, você sabe, se você ainda não usou, aliás, é só você entrar no Google e ver, você vai ver que tem uma galera de universitários usando, a galera de medicina está toda usando, ok? Muita gente usando, e nós vamos depois fazer um vídeo, tá? Não esse, mas outro, sobre um dos comprimidos, né? Que hoje a gente está quase classificando. Ritalina está quase sendo classificado como um nutrópico, né? Mas ainda não foi lá. Mas existem outros comprimidos, inclusive um que é
quase como mandatório, mas não é, obviamente, que ninguém vai mandar, na Casa Branca, a galera toda da Casa Branca, tentando acompanhar o pique do Trump, pois é, porque o cara é um avião, e tá todo mundo ligado, porque tem que ficar, porque senão fica para trás. Uma coisa, se a gente tivesse há 500 mil anos atrás, ok? A coisa seria diferente porque você teria um outro ambiente. Você estaria hackeado o tempo todo mentalmente, porque você tem que sobreviver. A sobrevivência traz adrenalina e constante vigilância e alerta. A sua situação mental e o perfil hormonal era outro. Hoje, nós perdemos o foco do nosso corpo. Por isso que a gente conversa tanto sobre trazer ele de volta, sobre movimentar, fazer todas as coisas que a gente fazer, porque nós precisamos, como seres humanos, nos movimentar. Presta atenção no que eu estou dizendo, essa é a primeira coisa. A outra coisa que você precisa ficar ligado é o seguinte. No momento que você se coloca na situação de 2019 e você resolve ter performance, alta performance, você tem que partir do princípio que é impossível fazer isso se a sua mente não estiver no lugar certo. Então quando a gente fala de hackeamento, a gente fala de hackeamento inicialmente, mente. Eu comecei com os peptídeos porque eu queria dar um início para vocês devagar. Agora, falando de hackeamento, se você falar, e por que eu estou falando desse hackeamento? Porque tem muita gente me perguntando sobre isso. Tem muita gente me perguntando sobre hackeamento mental, ok? Pois é. Dentro do cenário de 2019, no momento que você resolve ser top naquilo que você faz, você precisa ter aquele drive, você precisa ir atrás do que é seu sempre, e você acordou, pum, vai dormir, pum, focado, sempre, ok. No contexto das suas metas, seja lá quais forem, no minuto em que a sua consistência cair, a sua performance cai, e o que acontece? Os resultados do que você procura caem ao mesmo tempo. Então, a jogada é a seguinte, na minha opinião, e eu sou um cara altamente transparente nessa área, o que acontece? Se você tem capacidade e possibilidade de usar qualquer tipo de ingrediente que vai ajudar você, e se você pode falar assim, mas isso vai ter um efeito colateral? Quando você olha o efeito colateral possível com relação ao resultado e a dose, e você mensura o resultado da sua performance com relação ao possível efeito colateral, ou talvez que você vai ficar viciado, isso é uma coisa que a gente tem que analisar também, porque você fala, vai ficar viciado no quê? A gente é viciado na vida. A vida não dá nenhum break para nós temos que ir atrás do que é nosso. Então a gente precisa tomar conta de nós, porque se a gente tomar conta de nós, ninguém vai. E você vai o quê? Padecendo atrás de energia? Ficar loucão porque você não tem energia todos os dias? Ficar tomando pré-treino que vai deixar o seu estômago todo virado? Isso não rola. Então, quando você fala de 10 miligramas de uma coisa, versus todas as outras coisas que você pode tentar para manter o seu pique, né, na jogada, você começa a falar, peraí, tem uma coisa errada com essa jogada. E tem. Você precisa se informar sobre isso. E mais uma vez, eu não estou recomendando que você tome nada. Eu estou simplesmente trazendo para você, ok? O meu ponto de vista com relação ao que existe aí fora e como você deve começar a avaliar como certas coisas realmente são. Porque existem outros caminhos que são às vezes marcados como negros, mas que não são negros. Que na realidade são marcados como negros porque existe uma facilidade de fazer, classifica assim e acabou. Só que você aqui fora acaba pagando o pato. Porque você pensa, não, isso vai dar esse problema, vai dar aquilo, já fica com medo, já fica assim. A primeira coisa que eles usam é medo. Medo. Efeitos colaterais, isso, cabe. Presta atenção. Voltando, você tem que sobreviver todos os dias. Você tem que ir atrás do que é seu todos os dias. Tome qualquer coisa ou não, amanhã as contas estão aí, você tem que pagar. Hackeamento e biohacking, sem hacking mental, não é hacking. Sua mente, sua disposição, seu humor, tudo aponta para esse caminho. Essa é a minha opinião, vale o que vale e é o que é. Não estou recomendando nada, fique esperto, porque não é isso que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente dizendo para você o que está disponível aí fora. Ritalina, vale a pena ou não? Você tem que decidir. Ritalina, é para você? Você tem que decidir. É uma opção viável e razoável aí fora, que bate 99% das outras coisas? Na minha opinião, sim. E aí? É você que decide. Em nenhum momento quebre a lei. Sempre compre tudo que você compra com prescrição médica, através do médico. Faça isso sempre. Presta atenção, estou recomendando fazer nada errado.
Beleza? Fica ligado. Brasil velho, a gente tem que falar tudo isso. Destinizol, destino é tudo. Olho na sua meta. Abra sua mente porque vem aí muito mais. Abra sua mente porque aquilo que está sendo apresentado para você vai deixar o seu mundo totalmente aberto. Acima de tudo, você precisa abrir a sua mente para que você tenha a visão correta de onde a gente está. 2019 é outro mundo. E se você quer ser alguém e subir lá em cima no topo, você precisa ser o primeiro a buscar informações e o mais inteligente para você mesmo e aplicá-las da forma melhor e mais adequada à sua realidade. Essa é a minha opinião pessoal. Vai buscar suas metas sempre. Odin Guerreiros, atrás. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma. Construa um corpo de guerreiro. Se mexa, movimente-se. Nós somos feitos para isso. Faça o melhor que pode. Aonde der, mas faça. Se movimente. Do meu coração sempre. Tem mais vídeo amanhã. Fique ligado. Ajuda o velhinho. Passa por aí e segue o vídeo. Muito obrigado.